Vamos falar aqui hoje sobre um assunto bem polêmico, que é o conteúdo adulto, o vício nesse tipo de conteúdo. Eu vejo muito cara gravando vários vídeos aí, só que a maioria não dá dica prática para você se livrar desse tipo de conteúdo. Então nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas práticas para você conseguir cortar esse vício da sua vida. O primeiro passo que você tem que entender é que você primeiro aciona um gatilho. Antes de você pegar o seu celular para assistir o conteúdo, antes de você entrar no site, você faz uma cerimônia antes. O ser humano é assim, não tem para onde fugir. Tudo que você vai fazer, existe uma cerimônia antes que você faz antes de acontecer. É um gatilho. Então, antes de você ir lá, pegar o seu celular e assistir conteúdo adulto e fazer o que você faz, você tem uma cerimônia antes que você coloca em prática. É um gatilho. Eu chamo isso de gatilho, de cerimônia. E você precisa entender, reconhecer qual que é esse gatilho que faz você entrar e disparar. Como assim? Vamos supor que o seu gatilho é quando você fica no seu quarto sozinho. E aí você acaba ficando ali sem fazer nada, fica vendo vídeo no Instagram, no TikTok, e aí acaba aparecendo uma mulher, e aquilo ativa em você a vontade e você acaba recaindo assistindo conteúdo adulto. Então o gatilho aqui, qual que é? É você ficar no quarto sozinho com seu celular. E aí você vai ter que evitar ter esse gatilho. E como que você faz isso? Você não vai ficar no seu quarto sozinho com o celular. Não leva mais o seu celular para o quarto. Vou dar um exemplo aqui de outro gatilho. Você fica no banheiro com o seu celular. E aí você vai acabar recaindo, vai acabar assistindo conteúdo adulto. Então o que eu quero dizer aqui é que você tem que pensar aí e falar, pô, o que, que eu faço antes de assistir aquele conteúdo adulto? De assistir aqueles vídeos, de fazer aquela merda que eu faço. O que, que eu faço antes? Qual que é a cerimônia? Então, para muitos, a cerimônia é ficar no quarto sozinho, ficar muito tempo sozinho, o cara não sai de casa, não faz nada, ficar com aquele tempo vazio, sabe? E aí gera uma ansiedade no cara, o cara vai querer colocar para fora essa ansiedade de alguma forma. Então você precisa pensar qual que é o gatilho. E quando você descobre qual que é o gatilho, você vai cortar esse gatilho. Nada acontece por acaso, sempre tem um porquê das coisas acontecerem. E aí agora que você entendeu que você tem que descobrir o gatilho, você também precisa entender o que faz você recorrer a isso. Será que é só porque você tem uma rotina cansada, cansativa? Muitos caras usam essa desculpa, né? Ah, minha rotina é cansativa. Será? E será que você precisa usar disso como uma forma de descansar? Não tem outra forma mais interessante de fazer isso? Menos nojenta? Então você tem que ver, você está criando desculpas para alguma coisa que não tem desculpa. Pensa aí, me responde nos comentários. Você precisa de parar de criar motivos para continuar assistindo esse tipo de conteúdo. Você pode baixar aplicativos de contar dias. Você pode fazer de tudo, cara. Mas você precisa entender o porquê que você recorre a isso, ou é carência. Se é um cara carente, vamos resolver isso. E aí você começa a resolver esse problema. Se é um cara ansioso, aí isso faz com que você queira assistir esse conteúdo. Vamos resolver isso. Comece a trabalhar na sua ansiedade, na sua carência. Por que você é um cara carente? Por que você é um cara ansioso? Comece a trabalhar nisso. Comece a conhecer a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Palavra bonita, né? Uma frase bonita. Então faça isso, cara. Se conheça primeiro. O homem, ele foi feito para se controlar e não para ser controlado. Como no momento que você começa a controlar os seus impulsos, as suas vontades, você vai dominar o mundo, irmão. Como que você quer ser um cara extremamente milionário, rico, ter uma empresa gigantesca se você não controla o seu instinto natural?
o seu impulso, se você é comandado pela... É aquela velha frase, você é comandado pela cabeça de baixo. Por isso que muitos homens não têm sucesso. E quando eu falo sucesso, não é só o cara ganhar dinheiro, mas é sucesso em todas as áreas da vida dele. Ter um corpo bom, um físico bonito, estético, funcional. Às vezes você não tem disciplina por conta disso, porque você não consegue ter disciplina em controlar esse desejo. E aí quando você começa a entender que é fácil, a vida vai ficar no modo easy, irmão. Então vamos voltar ao tópico aqui. Elimine os gatilhos, encontre o porquê, qual que é o verdadeiro motivo que faz com que você recorra a esse conteúdo. Quando você encontrar esses dois motivos, o gatilho e o motivo do porquê você faz aquilo que você faz, você vai conseguir entender e vai entender como parar de fazer isso, de recorrer a esse tipo de conteúdo. O ambiente manda muito também. Que tipo de pessoas que você anda convivendo? Você anda com homens que são viciados nesse tipo de coisa? Homens que ficam em grupos onde só tem esse tipo de conteúdo? Qual é o papo que você conversa com seus amigos? É só sobre esse tipo de assunto? Conteúdo é só sobre assuntos, tópicos sexuais? Corta essas amizades, irmão. Não te agregou em nada até hoje. Não é hoje que vai começar a agregar, o cara não vai mudar, não. Então muda o seu ciclo social, se for preciso. Tudo vai fazer com que você recaia nisso. A indústria quer isso. Eu vejo uma par de conta aí, fugindo um pouco do tópico, eu vejo uma par de conta aí de perfil no TikTok, no Instagram, até aqui no YouTube, de pessoas que têm um canal ali normal, não falam nada demais, e o canal é excluído, é derrubado. E aí você vê um conteúdo explícito ali, de uma pessoa gravando conteúdo explícito, mostrando tudo que tem pra mostrar, e o conteúdo não cai, a plataforma não faz nada. Por quê? Porque eles são a favor. A indústria quer isso, quer que você fique escravo disso. Não basta você ser viciado no seu celular. Você tem que ser viciado no celular e ainda viciado em consumir algo ali no celular, que é esse tipo de conteúdo. Os caras, eles reclamam, né, das meninas que criam esse tipo de conteúdo. Tem muito cara que critica essas mulheres em podcast e tudo mais. Só que quem que banca isso? As mulheres, os homens. Os caras que normalmente criticam são os caras que mais consomem. Você sabe disso. A maioria dos caras que mais criticam são os caras que mais consomem. Então, cara, para de prestar atenção na vida deles, desse pessoal, e começa a prestar atenção na sua vida, tá? Começa a fazer as coisas por você e pra você. Então, para resumir, encontre o gatilho e encontre o motivo do porquê você tá recorrendo a esse tipo de conteúdo, irmão. Depois que você descobrir essas duas coisas, vai ficar muito mais fácil você cortar esse vício. Fácil, fácil mesmo, cara. De verdade. Não tem muito segredo. É tudo um hábito, sabe? É um hábito que você criou desde a adolescência, que você vem fazendo isso até hoje e aquilo ficou normal. Porque você tá sempre fazendo. Então você precisa cortar esse hábito. E aos poucos que isso vai acontecer, você vai recair. É normal. Você não vai conseguir parar de uma hora para outra. Tira isso da sua cabeça. Você não é perfeito. Você não vai conseguir parar do dia para noite. Pode acontecer com alguns? Pode. Mas não é bem assim que funciona. Você vai recair, você vai ter que aprender com as recaídas. Você vai aprender, pô, por que eu recaí? Pô, eu tava vacilei nisso, fiquei ali muito tempo sozinho. Pô, acabei consumindo o conteúdo de uma mina e tal, que acabou. Ah, eu tava puxando assunto com essa mina aqui, entrou no conteúdo. A gente entrou num assunto mais quente. E aí acabou que eu vacilei e acabei entrando no site. Então você sempre vai aprender com as suas recaídas. Você vai recair e você vai aprender com as recaídas. Agora, agora tem um porém, se você recaiu e aí você recai de novo,
Da mesma forma, você não está aprendendo. Mas tem na Bíblia uma frase que fala que você vai ser como um cachorro, né? Você vomita e come o próprio vômito. Não é legal, você tem que aprender com os seus erros, como tudo na vida, irmão. Não fica consumindo muito esse tipo de conteúdo também sobre dicas, tá? Porque tem uma parte de vídeo no YouTube que vai te confundir a sua mente. Você tem que entender que você precisa parar. É um conteúdo que faz mal para sua mente. E o quanto antes você parar, melhor. Simples assim. Ah, mas e os benefícios? Eu vou explicar uma coisa. Tem muito cara que fala sobre o NoFap, na verdade. Que o NoFap traz superpoderes. Quando o cara para de consumir esse tipo de conteúdo e de praticar o ato, ele vai ter mais energia e tudo mais. Só que você tem que entender, irmão, que esse já é você natural. Esse já é você. Você que está desperdiçando essa energia de uma forma que não é interessante. Mas a pior parte é o conteúdo que você consome. Eu vou explicar aqui de uma forma para finalizar o vídeo. Da mesma forma que você se alimenta fisicamente, você quer colocar alimentos que sejam bons para o seu corpo, para ele funcionar de forma boa, para ele funcionar de forma correta. Então você precisa se alimentar de forma saudável. Só que a alimentação não é só o que você coloca aqui dentro do seu corpo. É o que você coloca aqui dentro da sua mente também. Aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, até as músicas que você escuta influenciam. Então presta muita atenção nisso. Aquilo que você lê, se é que você lê. Então a alimentação não é só o que a gente coloca para dentro do nosso estômago. A alimentação é o que a gente coloca dentro da nossa mente, através da escuta, assistindo algo e por aí vai. Presta muita atenção em relação a isso. Por isso que eu falo que você tem que tomar muito cuidado com o tipo de amizade que você tem. Será que o pessoal que você conversa ali tá agregando valor? Ou só estão falando ali asneira? Toma cuidado, cara. Se for preciso, corta o mal pela raiz, mano. Corta o mal pela raiz. É a melhor solução, a forma mais fácil de você conseguir solucionar esse problema. Eu sei que fugiu um pouco do tema, mas acredito que o conteúdo tá agregando valor. Se tá agregando valor esse vídeo aqui, se inscreve no canal. Vou trazer conteúdos assim, ó. A minha meta é gravar um vídeo por dia, pelo menos, para postar aqui no canal sobre conteúdos assim, desenvolvimento pessoal e tudo mais. E o Instagram também tá aí na descrição, segue lá, tá? Que lá você vai ter uma certa aproximação, né? Você vai conseguir ver ali meu dia a dia de forma mais perto, vamos dizer assim. Eu também dou várias dicas lá sobre desenvolvimento pessoal, coisas que eu aplico e que eu compartilho com vocês a experiência, coisas que me ajudaram. Então, acredito que deu para entender o que eu queria passar aqui para você, né? Fora que, vamos só para finalizar, esse tipo de conteúdo que você consome, adulto, tudo mais, normalmente o cara que consome isso há muito tempo, ele vai acabar enjoando de um determinado tema e vai acabar querendo consumir conteúdos mais pesados. Isso vai acontecer. E aí mora o problema. Então toma muito cuidado, cara, porque eu quero que você entenda que quanto antes você parar de consumir esse tipo de conteúdo, vai ser melhor para você, tá? Então só para, tá? Deixa aqui, ó, nos comentários se você vai parar, né? Porque é uma decisão que você precisa tomar, você tem que entender, eu vou parar hoje. Eu vou me esforçar. Então deixa aqui nos comentários, tá? E se você já conseguiu vencer esse vício, deixa aqui nos comentários também. Compartilhe as suas experiências, compartilhe dicas para ajudar outras pessoas que estão nesse mesmo processo que você provavelmente já venceu. Tá bom? Vamos se ajudar aí. Tamo junto, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.